Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, aula 2 sobre as grandes navegações. Então, na primeira aula nós vimos que as grandes navegações é o nome dado ao conjunto de expedições marítimas realizadas principalmente por portugueses e espanhóis. E o objetivo tudo começou quando os europeus, eles começaram a utilizar muito, consumir muito as especiarias, e essas especiarias estavam chegando por um preço muito exorbitante. Então, surgiu aí um interesse para que eles mesmos pudessem buscar essas especiarias, esses produtos. Quando nós falamos de navegação, sempre tem um primeiro país, a se lançar, que foi o primeiro. Nesse caso, foi Portugal. Ele foi o primeiro a se lançar nas grandes navegações, isso devido à sua posição geográfica, Uma burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo. Eles já tinham, uma escola de navegação, técnicas, então já tinham aí a criação das caravelas. E quais eram os objetivos da expansão marítima? Era buscar, novas minas para a cunhagem de moedas, expandir a fé católica, buscar por especiarias, que são os condimentos, os temperos, gengibre, noz moscada, pimenta, artigos de luxo e também novas terras, novos territórios. E quando nós falamos de expansão marítima, nós falamos também, sobre concorrência entre países. E houve, então, a concorrência espanhola, que foi entre Espanha e Portugal. No caso aí, a espanhola, os reis de Portugal também queriam chegar até as Índias, Então, eles apoiaram uma expedição que também tinha o objetivo de encontrar um caminho para as Índias. E essa expedição, ela foi comandada por Cristóvão Colombo, Então, ele seguiu aí com 3 caravelas e pouco mais de 2 meses após a partida de Colombo, ele desembarcou no território que acreditou se tratar das Índias. Mas, na verdade, pessoal, ele estava completamente equivocado, pois ele havia chegado a um continente até então desconhecido dos europeus, o qual mais tarde seria chamado aí de América. Então, quando ele chegou aqui, ele se deparou aí com os habitantes e colocou o nome de índio, acreditando ter atingido o seu objetivo. Então, acaba que Colombo morreu sem saber que tinha encontrado um novo continente. Antes de falarmos, da descoberta do Brasil, nós temos um personagem muito importante que saiu de Portugal, foi enviado, uma expedição aí antes da expedição de Pedro Álvares Cabral, que foi no ano de 1497, O governo português, ele enviou então aí uma expedição para tentar chegar à Índia, às Índias, no caso. Essa expedição, ela foi comandada por Vasco da Gama. E ele acabou atingindo aí o seu objetivo, chegando à cidade de Calicut, na Índia, em 1498. E os portugueses acabaram aí negociando com os indianos e voltaram para Portugal com os navios repletos de especiarias e artigos de luxo. Então, foram recebidos como verdadeiros heróis em sua terra natal. Então, essa expedição aí que foi comandada por Vasco da Gama trouxe carregamento
comprovando altíssimo lucro, né, das especiarias, porque como eu disse na aula anterior, as especiarias elas eram muito consumidas e acabavam passando por vários entrepostos comerciais, e quando chegavam às pessoas, o preço era altíssimo. Então, eles mesmos descobrindo um caminho que levou às Índias, que levava a esses produtos, eles puderam atingir um lucro altíssimo. E com o sucesso da expedição de Vasco da Gama, os governantes portugueses enviaram uma nova expedição para buscar essas especiarias e estabelecer contatos comerciais com os indianos. Essa expedição, ela foi composta por 3 embarcações. Ela partiu de Portugal sob o comando de Pedro Álvares Cabral. E antes de chegar ao seu destino, no entanto, a expedição se afastou demais da costa africana e acabou chegando ao litoral do atual estado da Bahia, que é no Brasil, em 22 de abril de 1500. Então, os portugueses permaneceram neste território cerca de 10 dias, fizeram contato aí com os povos nativos e depois seguiram viagem rumo à Índia. E depois nós vamos ver que após 30 anos aí da possível, dessa descoberta proposital, é que os portugueses começam a colonizar o Brasil. E nesse contexto surge, nessas concorrências por territórios entre Espanha e Portugal, surge aí o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele foi um documento assinado por Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanhola no território da América do Sul. O objetivo era acabar com as disputas de território que eles haviam descoberto. Então, como eu disse, Cristóvão Colombo chegou à América, Pedro Álvares Cabral chegou também, à América, nas terras hoje brasileiras. E começou então uma disputa aí de terras entre esses 2 países. Então fizeram esse acordo, esse tratado, dividindo aí quem ficaria com cada território. Mas isso deu certo? Claro que não, Começou a invadir um, invadindo o outro, e assim acabou aí com esse tratado. Pessoal, olha só, vamos copiar e responder os exercícios, tá? Está na página do livro 108. Vocês vão pausando o vídeo para que vocês possam estar aí copiando e, através da explicação e com o suporte do livro, responder essas questões, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.